Olá pessoal, meu nome é Daniel, este é o canal Literatura e Eu, e hoje nós vamos conversar sobre O Filho do Pescador, do escritor brasileiro Teixeira e Souza, publicado pela primeira vez em 1843. Muitos críticos costumam atribuir o título de primeiro romance brasileiro ao Filho do Pescador, do Teixeira e Souza. Todavia, há aqueles que preferem dar esse título à Moreninha, do Joaquim Manoel de Macedo, que foi publicado um ano depois, e eles fazem isso tendo em vista, segundo eles, a qualidade precária desse romance do Teixeira e Souza. Mas não se pode esquecer que a primeira obra literária de um autor é sempre mais complicada, é sempre mais deficiente, é sempre mais defeituosa. E isso vale mesmo para os maiores escritores de uma nação. Se você analisar, por exemplo, Machado de Assis e comparar Ressurreição, seu primeiro romance, com Memórias Póstumas, que veio muito tempo depois, há uma diferença muito grande. Da mesma forma, se você comparar 5 Minutos, de José de Alencar, com Uma Senhora, você percebe essa disparidade muito perceptível com relação à qualidade da obra, né? Que esses autores conseguiram melhorar consideravelmente com o passar do tempo, com o exercício do fazer literário. E claro que isso também aconteceria com Teixeira e Souza. O caso é que a gente deve lembrar que O Filho do Pescador não é apenas o primeiro romance do Teixeira e Souza, mas o primeiro romance de uma nação. Antes dele não havia nenhuma outra obra que tivesse exatamente uma estrutura que pudesse ser considerada romance. E em O Filho do Pescador você já consegue ver essa estrutura, essa forma que a gente costuma chamar de romance. E é importante lembrarmos também que muito do que a crítica aponta como defeito desse livro é, na realidade, bastante característico do gênero de romance de folhetim. E O Filho do Pescador foi um romance de folhetim. Ele foi publicado pela primeira vez dessa forma, nos rodapés de um jornal, onde todo dia ou toda semana saía um pedacinho da história, e as pessoas acompanhavam a trama. E os romances de folhetim, eles tinham mesmo essa característica de trazerem histórias muito movimentadas, cheias de peripécias, de reviravoltas, com acontecimentos insólitos, com personagens muito caricatos, muito estereotipados, com a manutenção do suspense, com aqueles ganchos entre os capítulos. E todos esses elementos são encontrados aqui no Filho do Pescador. Então, não se pode simplesmente apontar essas características como defeitos, mas sim como algo que era feito propositalmente porque estava em gosto naquela época. E aí alguém pode dizer, mas existem romances de folhetim que são bem melhores, que tem, inclusive, uma linguagem até melhor elaborada, mas aí entra a nossa primeira consideração. São romances de folhetim que vieram depois, porque esse é o primeiro. Então, não se pode ser assim tão exigente com uma obra pioneira, né? Porque essa, de fato, é a primeira obra nesse gênero de romance. Então, não se pode negar que Teixeira e Souza foi o iniciador do romance, porque foi ele mesmo quem abriu caminho para os outros romancistas posteriores. E ainda que ele não tenha influenciado literariamente esses outros romancistas, mas foi ele quem deu o exemplo. Foi ele quem mostrou essa possibilidade. E isso tem um grande valor, sim. Esse livro vai contar, então, a história da Laura, que é uma garota órfã de pai, que aos 13 anos é seduzida por um homem mais velho, o Sérgio, que a convence a abandonar sua mãe para fugir com ele. E é isso que ela faz mesmo. Ela foge com esse amante. E pouco tempo depois ela dá à luz a um menino. E
Quando isso acontece, o Sérgio decide abandonar a Laura e leva o filho deles. Passa-se um tempo, a Laura conhece um outro homem, alguém que supostamente iria se casar com ela, mas eles acabam sendo vítimas de uma tragédia. Isso porque eles naufragam na costa fluminense e esse novo amante da Laura acaba falecendo nesse naufrágio, mas ela é resgatada com vida por Augusto, o filho do pescador, que vai levar a Laura para sua casa, onde ele mora com esse velho pescador bastante abastado, que é o seu pai. E a Laura vai contar que quem morreu no naufrágio na realidade não foi um amante, mas o marido dela, e que, portanto, ela é viúva. E Laura, que é uma mulher muito bonita, chama logo a atenção do Augusto, que vai ficar assim completamente apaixonado por ela, e não passa despercebido aos seus olhos, claro, que o pai do Augusto é um senhor abastado. Então a gente já tem essa ideia de que ela tem ali um interesse. E por mais que o pai do Augusto não seja favorável a esse casamento, isso porque na realidade ele tem umas ideias muito radicais até contra o casamento. E é uma passagem muito interessante desse livro, quando ele vai argumentar a respeito disso. Então, por mais que o pai do Augusto seja contra, ele ainda insiste e casa com a Laura. Pouco tempo depois desse casamento, morre o pai do Augusto. Então, ele acaba herdando tudo do velho pescador. E a Laura, pouco a pouco, começa a revelar a sua real natureza, a sua real personalidade. Ela é uma mulher muito caprichosa, muito voluntariosa, alguém que quer ter todos os seus desejos, todas as suas vontades atendidas. E claro, ela não está satisfeita com o seu casamento, é por isso que, em certo momento, ela começa sim a ter inclinações para outros homens. E o primeiro desses homens será o Florindo, um amigo do marido dela, amigo entre aspas, né? E Florindo também tem lá a sua queda por Laura, e sim, ele vai ser o primeiro amante dela. E detalhe, o autor ainda sugere que enquanto ela tem esse romance com Florindo, é provável que ela tenha relações simultâneas. Ainda que sejam flertes, ainda que sejam esperanças que ela alimenta em outros homens. E pouco tempo depois isso fica ainda mais claro, né, com algo que acontece aqui na história. E o caso é que Florindo vai persuadir Laura para que ela se livre de Augusto, porque ele é um estorvo na sua vida. Então, ela precisa se livrar do marido para que ela possa gozar do seu amor mais livremente ao lado dele. E ele a convence, e é isso o que ela está disposta a fazer. Ela vai tentar encontrar uma maneira de matá-lo sem que isso a comprometa. Eu devo confessar para vocês que me surpreendeu bastante encontrar essa temática do adultério, como também esse tipo que é a Laura aqui dentro do romance, numa obra romântica, numa obra que tecnicamente é a pioneira da prosa romântica no Brasil. Então, como um livro do romantismo, um livro pioneiro, já é assim tão ousado? Para vocês terem uma ideia, em determinado momento do romance, o autor chega a sugerir um quase incesto. Então, aparentemente é uma grande ousadia de Teixeira e Souza, né, na sua época. E com relação aos defeitos que a crítica aponta ao Filho do Pescador, eu acredito que o que eu mais concordo, o que eu mais percebi mesmo aqui nesse livro, é esse tom artificial que tem a história, porque a narrativa é de fato muito artificial mesmo. Os personagens, o crítico Aurélio Buarque de Holanda chega até a dizer que eles não são personagens, eles são na realidade abstrações. A abstração da beleza, da virtude, do egoísmo, do vício. E a gente percebe que são personagens que eles se movimentam tão deliberadamente na trama,
como se eles não vivessem, como se eles não existissem, como simplesmente fossem máquinas que estão ali cumprindo com algo muito automático. Eles não têm, portanto, atitudes, gestos típicos do cotidiano das pessoas. Mas agora, passando para as qualidades, a primeira delas que eu vou apontar aqui é considerada de certa forma como um defeito, tanto pelo Domício Proença Filho, que é quem faz o prefácio dessa minha edição aqui, como pelo Aurélio Buarque de Holanda, num também prefácio de uma outra edição do Filho do Pescador. E eu estou falando justamente das frases de efeito que permeiam todo o romance. Enquanto eu lia O Filho do Pescador, eu me deparei com muitas delas, inclusive marquei muitas dessas frases porque achei muito bonito mesmo, mas essas máximas, como Aurélio Buarque de Holanda vai chamar, elas o fizeram considerar o Teixeira e Souza um submarquês de Maricá, e o Domício Proença Filho associou essas frases de efeito a um estilo assim que está mais próximo para o que hoje a gente chama de autoajuda. E, embora elas não tenham agradado a esses críticos, gente, eu devo confessar que eu, particularmente, eu gostei. Né? Eu não me envergonho de dizer que gostei das frases de efeito, dessas máximas. Né? Talvez não todas, né? Mas muitas delas eu, inclusive, marquei aqui, citei algumas no Scooby. Eu fiz muitas marcações ao longo dessa leitura. Eu lembrava muito de quando eu li A Dama das Camélias, do Alexandre de Mar Filho, que é um outro livro que é cheio dessas frases de efeito, né, que também me agradaram muito. Uma outra qualidade a ser observada também, e essa apontada pelo Domício Proença Filho, é justamente o narrador do Teixeira e Souza, que já antecipa, de certo modo, certos recursos, certas técnicas que mais tarde seriam aprimoradas por um Machado de Assis, por exemplo. Isso porque o narrador do Teixeira e Souza, ele é bastante interativo, muito participativo mesmo. Ele conversa com o leitor, ou com a leitora, né? Porque O Filho do Pescador, ele é escrito para uma mulher, para Emília, que foi quem solicitou um romance do autor, né? E aí entra um defeito, porque, de certa forma, o narrador meio que se confunde muito com o autor também. Você percebe que é o próprio Teixeira e Souza quem está ali mesmo. Mas ele faz umas coisas assim muito interessantes, como pensar o que o leitor está achando do romance, as considerações que ele faria sobre certos episódios. Inclusive, ele chega a reproduzir possíveis pensamentos desses seus leitores. E isso não deixa de ser uma novidade para aquela época. E, finalmente, o que mais me surpreendeu nesse romance foi lá no último capítulo, quando um personagem masculino faz um discurso feminista, gente, de uma atualidade tão surpreendente, e isso é até comentado também pelo Domício Proença Filho, porque é mesmo admirável a maneira como ele fala da situação da mulher naquela época, como ele reflete uma realidade que persiste até os dias de hoje, quando ele cita homens que exigem uma virtude total por parte das mulheres e chegam a condenar, a censurar quando uma mulher cai em vício, ainda que eles mesmos tenham sido colaboradores daquela corrupção. E ele é tão claro, tão direto, tão objetivo, que chega a ser um tanto chocante. Porque não é aquela linguagem enfeitada, velada, ele é muito claro mesmo. E no mais, O Filho do Pescador constitui em leitura realmente bastante essencial, não só pelo seu valor histórico ou documental, mas para a compreensão mesmo do romance brasileiro.